Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do F5 Podcast. E esse episódio, gente, está cheio de informação. Eu vou falar, sabe o quê? Sobre dietas da moda. Você vai ter muita coisa para aprender hoje. Sabe aquela dieta que você encontra na rede social? Aí, de repente, você fala, preciso perder 9 quilos e eu vou fazer essa dieta. Mas, na verdade, ela não te ajudou a emagrecer. Ela só te prejudicou. E para isso, eu estou trazendo hoje um coach fitness que vai dar muitas informações para você sobre dietas milagrosas e também sobre remédios que emagrecem. Você ficou curioso, não foi? Então fique comigo, porque agora começa o podcast. Para falar sobre esse assunto, eu resolvi trazer um coach fitness. Gente, ele tem experiência demais para trazer essa informação para nós. Eu estou falando com Vini Spencer. A primeira pergunta, Vini, é qual a mais famosa dieta de hoje nas redes sociais? As dietas da moda, na verdade, elas sempre existiram, né? E existem várias, cada uma com, infelizmente, um potencial lesivo na tua saúde diferente. Hoje a gente tem uma mais conhecida chamada a famosa dieta carnívora. Você já ouviu falar alguma vez? Não, até agora não. Infelizmente, essa é uma dieta que tem uma extrapolação gigantesca no meio científico, no meio das dietas em forma geral, onde a pessoa só pode consumir carne. Carne, gorduras da carne, algo em muito excesso. E essa dieta, infelizmente, ela causa diversos problemas na saúde, inclusive riscos seríssimos cardiovasculares. E como corta totalmente carboidrato, você só vai comer carne? Exatamente, você corta não só carboidrato, mas você come exclusivamente só carne. Não come mais Só nada. gordura. Só carne e gordura que tá naquela carne também. E a gente sabe que a carne é um alimento saudável, né? Mas falando na questão do emagrecimento, saldo calórico e consumo do tipo de gordura, é interessante que a gente consuma cortes mais magros na maior parte dos dias, certo? A carne ela tem uma gordura chamada saturada. Essa gordura saturada em excesso promove e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, formação de placas de ateroma nas tuas artérias. Consequentemente, aumentamos o risco da tua saúde. E a dieta low carb? Como funciona? Realmente ela traz benefício ou não? Ou é Na, mito? na verdade, a low carb ela é menos da moda do que o pessoal pensa. O que seria uma dieta low carb? É basicamente uma dieta que tem menos que 40 a 45% do saldo calórico proveniente dos carboidratos. Então, muitas das vezes você pode fazer uma dieta low carb muito bem feita, no qual você nem percebe que é low carb. Tá? Então, na verdade, colocaram a low carb como uma dieta da moda, só que ela sendo bem feita é uma dieta tão boa quanto. Isso não é um problema. Mas existe realmente alguma dieta que é passada através de pessoas pelas redes sociais que realmente funciona? Olha, o princípio básico de uma dieta são individualidade, objetivo e preferências. Quando a gente pega uma dieta da moda, quando a gente pega uma dieta coletiva, passada por um influencer, por um blogueiro e tudo mais, não leva nenhum desses pontos em consideração. Então, pode funcionar? Você pode perder um pouco de retenção, um pouco de água, mas para perder gordura de forma eficiente e sustentável, não funciona. Mas quem pode passar essas dietas realmente são só profissionais. Exatamente. E por que existem tantas pessoas nas redes sociais que não são habilitadas para isso, passando receitas e também dietas e vão muito mais fundo, passando remédios milagrosos para emagrecimento? Aí a gente entra em um contexto um pouco mais profundo, né? Quando a gente vê essas dietas da moda, muitas vezes é por interesses próprios. Então a pessoa ela não tá nem aí se você vai emagrecer, se vai prejudicar a sua saúde ou algo do tipo. Ela simplesmente quer vender e ganhar dinheiro em cima da tua dor e da tua vontade, que é emagrecer. Realmente existe alguma dieta onde um profissional passe e que realmente dê benefício a, a, alguém, alguma pessoa? Realmente tem. Mas assim,
Os profissionais, eles têm usado as redes sociais para isso ou não? Porque afinal eles ganham para isso, né? Exatamente. Hoje a gente tem dois lados quando a gente fala de profissionais e redes sociais. A gente tem o lado dos profissionais sérios, que realmente usam as redes sociais para divulgar o seu serviço, para dar dicas de saúde, realmente algo que agregue na vida do paciente, do telespectador. Porém, nós também temos o outro lado dos profissionais que só visam lucro e dinheiro a qualquer custo, né? Então a gente tem esses dois lados hoje em dia. Mas eu penso assim, se você é um profissional, você vive disso, por que você vai passar a dieta gratuitamente numa rede social? Então, de repente, quem passa gratuitamente, ela não está habilitada para isso, ou tá? Muitas vezes não. E algumas das vezes, na verdade, essas dietas da moda são cobradas, só que é um custo relativamente baixo, considerando o atendimento de um profissional sério. Então a gente vê dietas da moda sendo vendidas a R$ 27, R$ 37 reais, um protocolo de emagrecimento. Existe, assim, uma média de valor? Por exemplo, tem muita gente aqui que está nos assistindo e que não tem condições financeiras de pagar um profissional. Mas ele vai na rede social e encontra lá R$ 37 reais. Ele está arriscando a vida ou não? Ele está arriscando, ao invés de beneficiar, prejudicar? Eu diria que depende bastante do profissional que essa pessoa está seguindo, né? Então, sempre que você encontrar algum perfil profissional, de algum nutricionista, algum médico, um treinador, buscando, às vezes, até um produto mais barato, olha o conteúdo que esse profissional posta, olha as formas como ele se comunica, olha as recomendações também. Hoje a gente tem o Google, que é uma ótima forma de ver o histórico do profissional. Eu não consigo atribuir para você uma verdade absoluta, porque tem esses dois lados, né? Mas eu diria que se for algo muito barato, com uma promessa muito grande, tem que suspeitar, sabe, desse negócio, da dieta. Tá, me mandaram aqui, ó. Qual a diferença entre dieta da moda e estilo de vida saudável? Interessante. Essa é uma pergunta que eu vim pensando aqui para tentar formular uma que se enquadre melhor. Quando eu coloco as nossas artes nas nossas redes sociais, eles começam a mandar, né, inclusive no meu WhatsApp, as perguntas. Então, realmente, as perguntas que eu estou te fazendo foram aquelas que me passaram, que as pessoas têm dúvida. Então, quando tem dúvida, eu te faço essa pergunta. Qual a diferença? Perfeito. Vamos lá, vamos contextualizar o que é uma dieta da moda. Dieta da moda é basicamente um planejamento alimentar, ou então junto ou separado de um protocolo de medicamento, termogênicos e afins, que fica conhecido popularmente pelo seu impacto agressivo, normalmente na perda de peso, né? O estilo de vida saudável ele vai totalmente no sentido contrário das dietas da moda. Por quê? A dieta da moda não é saudável. Não é saudável você ter uma restrição extrema, não é saudável você se privar de forma extrema e fugir do equilíbrio. Agora, o estilo de vida saudável é aquilo que toda pessoa precisa ter para poder emagrecer e para poder alcançar a sua melhor versão. É basicamente isso. Do estilo de vida saudável, as pessoas às vezes elas complicam muito o emagrecimento. Então eu diria que o estilo de vida saudável é você se alimentar da forma mais limpa, né, entre muitas aspas possíveis, com comida de verdade, com base in natura, muitas frutas, muitos legumes, cortes de carne magro e praticar no mínimo 1 hora de atividade física por dia. Tá, eu tenho aqui uma outra pergunta. Qual é a dica mais segura para quem quer emagrecer? Então, uma dica eu também quero saber. Aliás, a Suzana, nossa master, ela está precisando de uma precisa de uma dica dessa aí. Tá. Precisa, menino. Não é não, Suzana? Precisa não. Precisa. Vou contextualizar para ficar mais fácil entender. Isso. O que realmente faz a gente emagrecer é o déficit de calorias. Então é você consumir menos calorias do que o teu corpo gasta. Quando a gente consome muitos ultraprocessados, muita gordura, cortes de carne muito gordos, a gente tende a consumir muitas calorias.
certo? Consequentemente, a chance da gente ficar em um saldo calórico maior do que aquilo que a gente gasta é maior também. Contextualizamos isso, beleza. Onde que eu quero chegar? A maior dica, pensando nessa questão, é você sempre se alimentar de forma leve, sem exageros, com alimentos o mais natural possível e praticar, no mínimo, 1 hora de atividade física por dia. Porque isso daí entra na mudança do estilo de vida. Não adianta você fazer uma dieta da moda e não mudar o seu estilo de vida. Não adianta você usar um medicamento para perder peso e você não mudar o estilo de vida. Então, a melhor dica é tenha um estilo de vida saudável e se alimente da forma mais livre e natural possível. Ó, tem uma mulher muito curiosa que ela quer saber o seguinte: que tipo de dieta fazer quando você está na menopausa e qual outro tipo pós-menopausa? Existe diferença? Na verdade, entra ainda no estilo de vida saudável, né? Normalmente, conforme as pessoas vão atingindo uma idade um pouco maior, a tendência é que o consumo de proteínas vá diminuindo também. Então, o primeiro passo nessa fase é sempre se atentar ao consumo de proteínas. Então, se não conseguir consumir muita carne, muito frango, muitos ovos e outras fontes de proteínas saudáveis, suplementar com whey protein, por exemplo, é uma ótima opção, tá? Outro ponto, mulheres na pré-menopausa e na pós-menopausa tendem a ter um consumo e uma necessidade de cálcio um pouco maior. Então, você precisa consumir mais cálcio. Como que você pode fazer isso daí? Aumentando o consumo de leite e derivados. E dependendo até, fazer uma suplementação com orientação médica é interessante para não ter risco, né, de uma deficiência desse mineral tão importante. Vini, tem muita gente que acha que o leite engorda ou que inflama, né? É verdade isso? Não, isso não é verdade. Infelizmente, é um mito passado de geração para geração. Mas hoje já é comprovado cientificamente, hoje não, há muito tempo na verdade, de que o leite na verdade não engorda e ele inclusive não é inflamatório. Ele tem um efeito contrário, ele tem um efeito anti-inflamatório por conta dos minerais, dos fitoquímicos e os vários outros compostos que ele possui também, tá? Inclusive o leite é um excelente alimento, né, como eu tinha falado, para todas as pessoas, inclusive mulheres que estão na pré e na pós-menopausa por conta do cálcio, proteínas e afins também. O cálcio, o que dá para consumir que tenha cálcio? Além do leite e derivados, nós temos algumas bebidas vegetais que também são enriquecidas com cálcio, por exemplo, leite de amêndoas, leite de aveia e afins. Tem ótimas marcas para sugerir para você. Ele vai acabar me sugerindo muita coisa aqui que eu não como. Inclusive, tem gente que acha por que o leite engorda. Porque a criança, quando ela não se dá bem com leite materno, acaba tomando leite e o pessoal acha que porque a criança se desenvolve, cresce, engorda, o leite engorda, né? Então, acaba tendo esse mito. E para as pessoas, as mulheres que já passaram da menopausa, o que você recomenda? Qual a dieta? Na verdade, para as mulheres não só na pré ou pós-menopausa, é a mudança no estilo de vida. Então, continuar como nunca, se alimentando muito bem, de forma natural, limpa e praticando bastante atividade física. É importante também fazer um acompanhamento médico e nutricional, porque nessa fase a gente tem uma oscilação muito grande dos hormônios e a gente sabe que essa oscilação, infelizmente, pode acabar favorecendo o acúmulo de gordura, dificultando a perda de peso. Então é importante, além de se alimentar da melhor forma e manter o bom estilo de vida, ter um acompanhamento médico frequente. Você fala alimentação limpa. O que é uma alimentação limpa? Porque às vezes a pessoa fala, mas o que é alimentação limpa? Tá lá nos ouvindo, mas não sabe o que é. É mais uma expressão, tá? Toda alimentação é limpa. Sim. Mas quando eu uso essa expressão, eu quero me referir ao mais natural possível. Então, muitas frutas, muitos legumes, vegetais, sempre evitar frituras, ultraprocessados. Então, é ter uma alimentação que sempre foi o certo, que é o arroz, feijão, carne, frutas e legumes, pro resto da vida. Não tem muito segredo. Agora eu tenho uma outra pergunta que eu vou te pegar. A laranja
ela contém muito açúcar? Então, todo carboidrato é um açúcar. Isso daí é uma informação que muita gente não passa. Exatamente isso, porque dizem que é melhor você chupar a laranja do que fazer um suco dela. Então, vou chegar nesse contexto. Todo carboidrato é um açúcar, e isso não necessariamente significa que é ruim. Agora, existem o açúcar, quando a gente quer denominar um carboidrato, e existe o açúcar refinado, né? O açúcar de mesa. E isso daí já não é interessante. Quando a gente fala em suco de fruta ou a própria fruta in natura, depende muito para quem e para que esse alimento, essa refeição vai ser encaixada na dieta, né? Quando a gente pega um suco, normalmente utiliza-se 4, 5, 6 laranjas para fazer um copo desse daqui, por exemplo, né? Consequentemente, ele fica mais calórico. Então, às vezes, uma mulher que quer emagrecer, ela segue a dieta bem certinho, só que pode estar exagerando nesse consumo de sucos, integrais e afins. Consequentemente, aumenta o saldo calórico dela. É isso que está atrapalhando e que favorece a obesidade, o ganho de peso? Não, mas é importante ficar atento com o consumo calórico, tá? O suco não é ruim, só que tem calorias mais altas, então é importante sempre ficar de olho nisso daí. Agora eu vou para uma coisa que a Suzana gosta muito. Bebida alcoólica. Realmente engorda, não engorda, ajuda a emagrecer ou não? O que é mito e o que é verdade? A gente não vê efeitos... Olha a cara dela sorrindo, só porque você falou em bebida alcoólica. Nós não vemos efeitos benéficos com álcool, né? Existe uma redução de danos, de fato, só que o ideal mesmo, sendo um profissional da saúde falando, é não consumir, né? Mas a gente sabe que tem confraternizações, tem às vezes alguns momentos especiais, e o álcool é algo que a gente chama de calorias vazias. 1 grama de álcool tem aproximadamente 7 calorias. E são calorias que não vão fornecer nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de benefício. E por ser muito fácil, né, consumir várias garrafinhas, várias latas de cerveja, por exemplo, é muito fácil você exceder o seu consumo calórico. Sem contar que o álcool, né, interfere em diversos parâmetros metabólicos no seu corpo. Então tá aí, gente, a dica, ó. Quantas que são 7 calorias? 1 grama de álcool, fora os outros componentes da cerveja, por exemplo, tem 7 calorias. 1 grama? 1 grama. Quanto que a Suzana toma por noite? Você tá precisando parar, Suzana. Vamos falar sobre o seu atendimento. Você trabalha muito com atleta, né? Também trabalho com atletas. Hoje, os meus maiores pacientes, os pacientes da minha equipe também, é formado por mulheres, 90% mulheres, que buscam definição muscular e emagrecimento. Eu tenho atletas de fisiculturismo natural também, que não fazem uso de nenhum tipo de medicamento. Tenho no meu time mulheres que também querem uma definição muscular acima da média, que vivem uma vida de atleta, que treinam mais do que frequentemente, que seguem dieta mais do que arrisca. E também tenho no meu time mulheres que apenas querem viver um estilo de vida saudável, querem perder 5, 6, 7 quilos. Alguma delas, antes de serem as suas pacientes, eu digo paciente, né? Porque você é um profissional da saúde, já chegaram a te dizer, olha, eu tentei aquela dieta milagrosa e não deu certo? Já, infelizmente. Vou contar um relato aqui que aconteceu. Claro, não vou citar nomes, mas há um tempo atrás, uma influenciadora bem famosa nesse meio digital, tem coisa de mais de 20, 30 milhões de seguidores, ela postou a famosa dieta do ovo. Você já ouviu falar, Elaine? Não me fala que não funciona. já fiz a dieta do ovo. Pois é, essa dieta do ovo, pelo menos a que ela estava fazendo, considerava basicamente consumir só ovos durante o dia, certo? E o ovo é um alimento muito bom? É um alimento muito bom, isso é fato. Tem vários nutrientes, tem proteínas, tem gorduras e afins. Só que você comer só ovo acaba sendo um problema muito grave, né? Porque vai faltar todos os outros nutrientes que o ovo não tem. Além do fato de que nessa dieta que essa influenciadora estava
repassando nas redes sociais e influenciando as outras pessoas, Sim. mesmo que não diretamente, mas indiretamente. Tinha milhões, né? Exatamente. Ela considerava calorias muito restritas. O que acontecia? A mulher ficava 4, 5 dias comendo só 800, 700 calorias, chegava no final de semana, comia da hora que acordava até a hora que ia dormir. Isso, inclusive, pode ser um gatilho para um possível transtorno alimentar no futuro. E conversei bastante, a gente fez vários encontros, várias reuniões para poder quebrar esse pensamento e essa visão que ela tinha passado por essa influenciadora. E pouco tempo depois foi descoberto que essa influenciadora tinha passado essa dieta do ovo para poder depois divulgar sua própria marca de suplementos de proteína. Nossa, então ela usou das redes sociais e poderia, ao invés de estar beneficiando, prejudicando a saúde de pessoas para depois se aproveitar disso. Exatamente. Aí entra naquele ponto que a gente falou no começo do podcast, a fim de ganhar dinheiro em cima do desejo e das vontades das pessoas. E também do prejuízo que a pessoa teve com a saúde, né? Exatamente. Com essa paciente, ela me procurou há tempo, né? Mas tem mulheres aí que de tanto tempo, tantos anos seguindo dietas da moda, elas desenvolvem transtornos alimentares, né? Às vezes ela já tem uma tendência a isso e começa a buscar essas dietas restritas, privativas e afins, e aí a gente entra no que é chamado de transtorno de compulsão alimentar periódica. Ela chega a ter depressão e ansiedade, porque se ela fez essa dieta do ovo e não conseguiu emagrecer, eu acho que ela acabou contraindo aí uma depressão, porque não emagreceu, né? Pode ser? Ou não chega a esse ponto? Eu acredito que não chegue a esse ponto porque ela não consegue manter há muito tempo. Mas, muitas vezes, mulheres que não têm uma boa relação com o próprio corpo buscam essas dietas extremistas como uma forma de conseguir um resultado mais rápido e acabar com aquele sofrimento e aquela visão que ela tem, né? Eu não acredito que seja desenvolvida uma ansiedade, uma depressão, porque é algo mais complexo e tudo mais. Só que a gente pode desenvolver, sim, transtornos alimentares por conta de dietas da moda, Tem infelizmente. alguma dica que você queira passar para os nossos espectadores ou seguidores nossos, assim, que eu vou fazer amanhã e eu vou testar essa dica do coach fitness, que é o... Você fala de relacionado à alimentação e afins? Sim. De repente a pessoa fala, eu quero emagrecer, mas eu não consigo ter uma receita que eu possa pelo menos começar. Tá. Você tem alguma dica? Assim, inclusive... Mas antes vamos falar dos remédios milagrosos que passam que bom que você nas tocou redes nesse sociais, assunto. né? Uhum. Eu gostaria muito, porque tem muita gente que fala, gente, tomando o Cactina, um exemplo, tá? Não sei se emagrece ou não, mas eu li, parece que ela é diurética, né? E tem outros também. E, inclusive, as sementes de chia realmente funcionam, não funcionam? Porque eu já usei, já tomei várias, eu não senti diferença na semente de chia, semente de girassol, nada disso eu não senti. Tá. Pode ser que o meu organismo não tenha aceitado. Vou entrar primeiro no ponto das sementes, aí depois eu entro nos medicamentos. Remédios, isso. As sementes, na verdade, elas são excelentes alimentos, né? Chia, linhaça, o psyllium também é um excelente alimento. Só que atribuem benefícios que essas sementes não são capazes de promover. Então, atribuem a chia, a linhaça e o psyllium um potencial de emagrecimento gigantesco. Tem, inclusive, eu já vi influenciadores chamando o psyllium de Ozempic natural. E isso não existe, né? Elas são fontes de fibras que vão te promover mais saciedade e outros benefícios na tua saúde. Agora, você perder muito peso por conta do consumo dessas sementes, isso de fato é mito, não existe. E o monjaro? Vamos entrar agora na questão dos medicamentos, né? Existe uma visão muito errada sobre os medicamentos para o tratamento da obesidade e do diabetes. A gente já começa a ver que a visão está distorcida porque elas são chamadas, pelo meio comum, de canetas emagrecedoras. E isso está muito errado. Porque, na verdade, elas foram criadas para o tratamento do diabetes e da obesidade. A ciência, a cada dia, ela se atualiza e ela desenvolve medicamentos que têm um potencial para esse tratamento muito bom.
Então a gente vê pessoas saindo de um quadro de obesidade muito grave e conseguindo reconciliar com o teu próprio corpo, conseguindo uma qualidade de vida muito melhor por conta dos medicamentos. Então, eu não sou contra os medicamentos, eu acho que eles, quando bem utilizados, para pessoas que realmente precisam, são incríveis e recuperam qualidade de vida. Agora, o problema é a gente, né, ver pessoas que não precisam, pessoas que não estão em quadro de obesidade e usam Mounjaro, Ozempic e afins para perder 3, 4 ou até 5 quilos. Isso não existe. Mas também vale ressaltar que quem pode passar esse tipo de remédio para você, para as pessoas que precisam realmente e que querem emagrecer, é um profissional da saúde. Exatamente. O único profissional que pode prescrever medicamentos para o tratamento da obesidade é o médico, de preferência, né, e seria o certo, endocrinologista, né, e às vezes até um nutrólogo também. Mas qualquer outro profissional que passe para você caneta que vai promover uma perda de peso, né, caneta emagrecedora, como muita gente fala por aí, é totalmente errado e você pode estar correndo sérios riscos na tua saúde. E crianças? Eu tenho uma criança que é não tão obesa, mas ela está considerada obesa. Como que eu posso proceder para ajudar aquela criança, meu filho, meu sobrinho, meu neto, a emagrecer? Interessante. Crianças, a fase da infância, ela é a mais importante da vida. É lá que a criança vai fortalecer o sistema imune, é onde ela vai conseguir aumentar os seus níveis de massa muscular para que ela consiga uma saúde metabólica interessante quando ela crescer. E criança não precisa fazer nada restrito. O que funciona em crianças? Basicamente, diminuir salgadinhos, bolachas, ultraprocessados, onde infelizmente a gente vê uma crescente no consumo ultimamente, influenciado pelos pais, inclusive, né? E praticar atividade física. Se você vê uma criança que está acima do peso, se for algum parente ou algo do tipo, é preocupante. Infelizmente, a criança que já nasce em estado de obesidade, já desenvolve uma obesidade quando criança, quando ela cresce, a tendência é que fique cada vez pior. E o que os pais têm que fazer com as crianças? Aumentar o consumo de frutas, principalmente as frutas, estimular o consumo de legumes. Os legumes eu vejo que atualmente as crianças têm uma resistência um pouco maior, mas é interessante fazer essa introdução alimentar e apoiar fielmente a prática de atividade física. Criança não precisa cortar ninguém precisa, né? Mas principalmente criança não precisa cortar carboidrato, não precisa fazer nada muito restrito. Criança é reeducação alimentar com atividade física frequente. Vamos falar de idosos também? Quais as certeza. dicas você tem para os idosos? Porque eu não sei, eu acho que tem uma diferença aí de dieta Com certeza. para os idosos crianças, né? Aham. Essa nutrição em idosos ela é algo muito complexo, né? A gente tem um quadro chamado sarcopenia. Você já ouviu falar? Eu não. A sarcopenia... Nem sei o que é. A sarcopenia ela é basicamente uma perda de massa muscular constante, ano após ano. E nós sabemos que a massa muscular ela protege o idoso tanto na questão metabólica, diminui quadro de diabetes com aumento da massa muscular, quanto na questão das quedas, né? O idoso que possui mais massa muscular, ele tende a ter um risco menor de quedas e, se acontecer, ele tem também uma porcentagem menor de fraturas ou então algum quadro pior na saúde óssea e muscular dele. O que acontece? Conforme o tempo vai passando também, os idosos tendem a consumir menos proteína. Seja por questão de rotina, saciedade, ou até mesmo pela produção de saliva na boca. E esse consumo de proteína sendo diminuído, ele tende a favorecer essa perda de massa muscular. Então, é importante também que o idoso tenha os responsáveis do idoso tenham um olhar mais detalhado quanto a isso, né? Estimular a prática de atividade física, de preferência musculação. Musculação salva vidas, então não pode deixar de praticar. E se atentar ao consumo de proteínas do idoso de modo geral. Leite é bom para o idoso? Leite é muito bom se ele não tiver intolerância à lactose, né? Mas existe, inclusive, um suplemento muito bom para idosos, que é o famoso Whey Protein. O Whey Protein ele é basicamente proteína em pó. E muitas vezes os idosos que não conseguem consumir proteínas sólidas podem fazer essa suplementação com orientação de um profissional, de um nutricionista ou de um médico,
para poder aumentar esse consumo de proteínas. E se é uma família que não tem condições financeiras de comprar o whey protein, o que substituir para que ele possa dar para o seu idoso? Leite, com certeza. Mas leite com alguma coisa ou leite puro? Pode ser um leite com fibras, é uma excelente forma de aumentar esse consumo de proteínas. Investir também em refeições líquidas, sabe? Por exemplo, uma sopa de mandioca com carne desfiada, um sanduíche com um patezinho de atum, algo mais mole, algo que ele consiga ter essa digestão melhor, tá? Mas se por acaso não tiver condições, leite e sopa com bastante frango, um pouquinho de carne também, já consegue suprir isso daí. Você está no ramo há quanto tempo? Tem aproximadamente 4 anos já. E você vem tratando as pessoas, né? Porque é tratar as pessoas, né? Hoje o meu maior prazer, minha maior satisfação é conseguir não só transformar a autoestima, transformar corpos, mas também cuidar da saúde como um todo, né? Porque hoje a gente planta para depois a gente colher. Se a gente tem más escolhas agora, se a gente não se cuida agora, a tendência é que lá na frente fique cada vez pior. E contribuir com isso é a minha maior satisfação. Tem alguma coisa que você queira enfatizar para que as pessoas se conscientizem que as redes sociais, muitas vezes elas trazem sim algo muito bom, mas também tem outras vezes relacionadas à saúde que pode trazer algo que prejudique, né, nosso organismo, a nossa saúde, inclusive saúde mental. Tem alguma coisa assim que você queira enfatizar? Tá. A primeira seria mais uma recomendação, Sim. né? A maior recomendação que eu faço agora é não deixe de praticar musculação. Como a gente tinha falado, a musculação, ela é incrível e ela salva vidas. Mas é funcional também? Pode ajudar? Você falar atividade funcional? Sim. Ajuda também. É uma ótima atividade física. Eu cito bastante a musculação porque nela a gente tem uma progressão de carga. Então você consegue pegar cada vez mais peso. Consequentemente, se aumenta do jeito certo a construção de massa. Só que o funcional também é sensacional. Eu enfatizo a musculação por ser algo que a gente consegue construir mais massa. O que eu recomendo? Eu tenho várias pacientes que fazem também o funcional. Intercala com a musculação. Uma vez você vai no funcional, outra vez você vai na musculação. Outra vez você vai no funcional, outra vez na musculação. Assim você consegue associar as duas coisas. Tem mais alguma coisa assim que a gente... O outro ponto muito importante é não fuja do básico. A alimentação é mais simples do que vocês imaginam. Muitas vezes as pessoas acham que existe alimento milagroso, que existe dieta milagrosa, que existe algo que vai mudar da água para o vinho. Mas não é. A alimentação, ela sempre foi e ela sempre tem que ser o básico. Comida de verdade, muitas frutas, muitos legumes, muitos vegetais, nas quantidades certas e nos momentos certos. Esse, inclusive, é um princípio que eu trabalho aqui, né? Eu trabalho hoje com... não é nem metodologia, na verdade. É um estilo de vida chamado dieta flexível. Essa dieta flexível, ela não é nada mais, nada menos do que um estilo de vida saudável e equilibrado, onde a pessoa consegue comer o mais limpo possível, mas ela consegue também equilibrar com confraternizações e algo do tipo, para que ela consiga chegar nesse objetivo e consiga também ter uma vida saudável. Comida de verdade, você fala arroz, feijão... Arroz, feijão, carne, frutas, legumes, oleaginosas, que são as castanhas, bastantes fibras, leite, derivados. Então é o básico que as pessoas, infelizmente, acabaram deixando de lado. Vamos falar agora sobre remédios para emagrecimento. As milagrosas cápsulas emagrecedoras. É bem complicado quando a gente entra nesse assunto, porque é a mesma coisa dos outros medicamentos injetáveis, né? São promessas que, infelizmente, nesse caso, não têm um resultado condizente com aquilo que é passado, né? Os outros medicamentos, eles funcionam assim, mas isso aqui é um outro quadro. Isso daqui é um quadro que você só vai ter impacto na tua saúde e praticamente não vai ter impacto na tua perda de peso. O que na maior parte das vezes tem nessas cápsulas emagrecedoras, né, entre muitas aspas? Ou vai ter muita cafeína, ou vai ter algum outro medicamento que aumenta a diurese, então você vai fazer muito xixi, teoricamente. Por você fazer muito xixi, você desidrata e perde peso na balança.
Só que ao mesmo tempo, você utilizando isso daí, você pode trazer sérios riscos para a tua saúde. Não foi aquele emagrecimento natural, né? Nem é um emagrecimento, na verdade. É só uma perda de água e uma desidratação que acontece por conta disso. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que ela fez o uso, ela perdeu mais ou menos aí 3 quilos em uma semana, só que ela chegou em um nível de desidratação tão severo que ela teve que ir para o hospital tomar soro. A pressão dela subiu, ela começou a sentir dores nos rins, então, infelizmente, é algo que, diferente dos medicamentos para tratamento da obesidade que realmente funcionam, esse tipo de coisa só vai prejudicar a tua saúde como um todo. E os chás? Os chás são saudáveis quando consumidos do jeito certo. A gente tem várias classes e vários tipos diferentes de chás. Por exemplo, um ótimo chá para dormir é a camomila. É comprovado cientificamente que ajuda na indução do sono. A gente tem também alguns chás que aumentam a diurese, só que por meio do chá dificilmente você consiga chegar em um nível muito severo. Então, tem alguns chás que realmente ajudam nisso daí, o hibisco, por exemplo, mas é bem pouco. Vou voltar nos ovos, tá? Ah, claro. Eu tenho feito uma dieta de ovos com bacon, e gordura e proteína. Uhum. É saudável? Não é saudável, mas eu como salada também. É saudável, não é saudável? Devo mudar minha dieta? Depende de como está todo esse contexto. Se você, por exemplo, come muitos ovos e muito bacon dentro de um contexto que não é adequado, pode não ser muito interessante, por conta do aumento do consumo de gorduras saturadas, muita gordura de modo geral, né? Ainda mais a gordura proveniente do meio animal, mas depende bastante das quantidades que você está consumindo e do contexto que está inserido. Não sou eu que faço isso, tá? Foi uma pergunta. Ah, tá. Peguei você. Vamos falar também de jejum. Uhum. Tem o jejum intermitente e tem outro tipo de jejum. Isso. O jejum intermitente, na verdade, ele é algo que foi muito superestimado, né? O que os estudos científicos citam hoje em dia? Que se você mantém a mesma restrição calórica, então, por exemplo, você come 1.500 calorias com uma dieta que está em jejum intermitente e ou uma dieta que não está em jejum intermitente, você emagrece igual. É exatamente a mesma perda na balança, perda de gordura e afins, tá? Então o jejum ele não é milagroso, ele é algo que pode ser aplicado? Pode ser aplicado, mas se você gosta de tomar seu café da manhã, se você se sente bem, se você sente muita fome nesse período, não tem por que você restringir essa janela alimentar, tá? Mas o jejum ele é saudável, não é? Porque dizem que limpa, né? A gente acaba se limpando, o fígado limpa, o organismo limpa, isso é verdade? Não é verdade. O rim, o fígado, eles estão trabalhando a todo momento e eles foram feitos justamente para ter essa desintoxicação. Então, o jejum não tem nada de milagroso. Inclusive, se você toma, por exemplo, muito café com estômago vazio por muito tempo, você pode acabar desenvolvendo uma gastrite. Então, o jejum não tem nada demais, mas claro, se você gosta de fazer, se você se sente bem fazendo, estando bem estruturado, eu não vejo problema. Só não vai tomar muito café ou outras bebidas que podem atingir o seu estômago. Então lascou. Eu tomo muito café. É mesmo? Eu tomo muito café, eu tomo cafeína para fazer atividade física. Nossa, vou te contar um segredo então. O ideal... O ideal não é tomar cafeína após as meio-dia ou 1h da tarde, sabia? Não, eu tomo antes de fazer exercício físico. Mas... Eu tomo café em jejum para fazer minha atividade física. Muito pouco? Como que é, assim? Ah, uma xícara. Ah, não. Isso daí tá bem tranquilo. Xícara de café. Não, mas ainda assim não tem tanto problema. O problema seria se você tomasse a manhã inteira de café, a tarde inteira. Você tomar cafeína ou qualquer outro estimulante após o almoço desregula o teu ciclo circadiano. Você já ouviu falar do ciclo circadiano? O ciclo circadiano é basicamente o nosso relógio natural. Então o nosso corpo sabe a hora de dormir, a hora de ir ao banheiro, a hora de comer, a hora de tudo. Quando você toma cafeína à tarde, você mantém o teu corpo em estado de alerta. Então chega no período da noite, você está sem sono.
E se você está sem sono, você dorme mal, dorme pouco, e aí você desregula todo o teu metabolismo, pode prejudicar também a metabolização de alguns alimentos, se você acaba dormindo mal, aumenta a vontade de doce. Então, o consumo de cafeína à tarde, ele é mais complexo, ele pode fazer mais mal para o teu metabolismo do que às vezes você imagina. Eu ouvi esses dias dizendo que você não deve tomar o seu cafezinho após o almoço. É verdade isso? Não é interessante até por volta dos meio-dia, 1h da tarde, porque o café ele tem uma vida de mais ou menos 8 horas. Então, se você tomar até 1h, vai dar antes das 10 horas da noite, já tá ok. Você consegue ter uma boa noite de sono. Inclusive, Elaine, pessoas que tomam café 5, 6 horas da tarde e falam que ainda sentem sono, mesmo elas conseguindo dormir, é comprovado que a qualidade de sono dela é prejudicada. Então, mesmo que ela durma, ela poderia dormir e descansar muito mais não tomando café esse horário. Então, para você que gosta de um cafezinho igual eu, né, que eu tomo direto, vou começar a parar. Opta pelo descafeinado? Pode tomar. Me dá dor de cabeça. Não acredito. É porque eu tomo muito café, realmente. Eu acho que a profissão ajuda, né? Você fica ansiosa, você precisa fazer uma entrevista, e ali você acaba tomando realmente café. E eu tomo café sem açúcar. Menos mal. Menos mal, porque o açúcar atrapalha todo o organismo. Todo. O açúcar de mesa, né? Ele é o que a gente entra na mesma classificação do álcool, quando a gente fala de calorias vazias. Então a gente aumenta esse consumo de calorias sem nem perceber. Às vezes você pode estar acrescentando aí 70, 80 calorias por café que você toma e às vezes não sabe por que você não está perdendo peso. Esse é o ponto complicado. Vini, eu quero agradecer, tá? Realmente ter trazido muitas informações, inclusive eu precisava, né? Sabendo algumas coisas, principalmente do café. Eu quero agradecer e deixo as considerações finais para você dar dica. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui participando, poder contribuir com algumas informações importantes. Espero realmente ter agregado e se as pessoas ouvirem isso que a gente comentou aqui, elas vão conseguir ter uma visão diferente das dietas, do emagrecimento de modo geral e da saúde metabólica, que lá na frente vai contribuir bastante para a qualidade de vida de modo geral. E se precisar novamente, estou à disposição para contribuir com mais e mais conhecimento. Claro, vou te contar. E para você que quer emagrecer, procure um profissional habilitado para isso, tá bom? Fico por aqui. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Temos encontro marcado aqui no Podcast. Tchau!